né? Na aula passada, a gente viu como que inicia, né, a execução, né, como é que faz a petição inicial, que inclusive é a VA3 de vocês, né? Pois é. E aí, iniciamos a execução. Citou o executado, tá? O executado pode pagar e ficar livre daquele processo, e quitar a dívida e satisfazer a obrigação. Ele pode se defender através de embargos de execução, que a gente vai estudar mais na frente, ou ele pode fazer a... Ou ele pode fazer nada, né? Ficar inerte. Se os embargos não forem aceitos, ou ele ficar inerte, a gente passa para quê? Para penhorar os bens dele, tá? O que é penhorar os bens dele? É apreender os bens, retirar os bens já do patrimônio do executado para futura satisfação do crédito, tá? Quando você penhora o bem, aquele bem sai do patrimônio do executado, tá? Ainda que ele fique na posse do executado, gente, ele não é mais de propriedade do executado, tá? E a gente já sabe que aquele bem vai responder pelaquela dívida, tá? Como? Através da expropriação, seja por adjudicação, alienação particular ou alienação extrapública, que a gente vai estudar na próxima aula, tá? Mas a penhora é isso, é eu pegar o bem, tornar o bem disponível para o executado, tá? E já destinar aquele bem para satisfazer a obrigação, ainda que a gente não satisfaça naquele momento. Por que não satisfazer naquele momento? Porque a gente vai ter que avaliar o bem e começar os procedimentos expropriatórios, tá? Então, a Sueli também entrou. Boa noite, Sueli. Vamos aqui para a nossa aula. Boa noite, professor. De penhora, boa noite. Para a nossa aula de penhora aqui, ó. Né? Então, o conceito de penhora é o ato pelo qual se apreendem os bens para empregá-los de maneira direta ou indireta na satisfação do crédito exequendo. Então, gente, eu tenho uma execução contra a Sueli. Citada, a Sueli não pagou e nem ofereceu embargos, tá? Qual que é o próximo passo? Eu ficar esperando a boa vontade dela de pagar por livre e espontânea vontade, ela teve prazo de 3 dias para fazer isso e não fez. Então, agora eu tenho que forçá-la a pagar. Como? Invadindo o patrimônio dela e tirando os bens dela. E o primeiro passo, né, dessa invasão de patrimônio para retirar os bens é penhorar os bens dela, ou seja, escolher um bem, tá? E fazer um documento que torna aquele bem indisponível para a Sueli. Ele não está mais no patrimônio dela, tá? Ele está o quê? Reservado para adimplir aquela execução, tá? Bom, que documento? Eu falei, então a gente vai fazer um documento que torna aquele bem disponível e o garante que ele vai adimplir aquela obrigação. Que documento é esse? É o auto de penhora. E pode ser também o termo de penhora, tá? O auto de penhora é quando a penhora é feita pelo oficial de justiça. Aí ela elabora um documento relacionando e individualizando o bem que encontrou e penhorou. E o termo de penhora é quando o bem é oferecido pelo próprio devedor, né? Aí ele faz esse termo, assina, né? E ele indica o bem, né? Mas primeiro ele indica o bem nos processos. Aí o autor pode se manifestar, tá? E ele vai poder aceitar ou não, né? O autor. É claro, gente, que se ele não aceitar simplesmente porque ele não está com vontade, né? A penhora vai se realizar por aquele bem que o devedor indicou. Agora, ele tem que ter motivos para não aceitar aquele bem, né? Outro dia, num processo meu, eles indicaram como bens da penhora 3 máquinas de costura, né? E eu não aceitei. Mas eu aceitei por quê? Não tinha nota fiscal, então não sabia nem se era mesmo do devedor, né? Se era de propriedade do devedor. Não sabia qual era o estado, as fotos eram umas fotos de internet. Não sabia como é que estava o estado delas para saber o preço, né? E eu não era obrigada a aceitar. Por quê? Porque existe uma ordem de penhora, os bens que são preferencialmente utilizados para penhora, que a gente vai ver hoje também. E os bens móveis estão lá em 6º lugar. E o primeiro é o quê? Dinheiro. Então eu pedi, eu quero a penhora online. Por quê? Porque eu tenho direito, a minha preferência é essa.
né? Mas se eu tivesse aceitado, se faria um documento que o devedor assinaria, formalizando a penhora, né? Individualizando ali o bem penhorado, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse auto ou termo de penhora lá embaixo. Ainda, gente, a gente pode ter a conversão da resto em penhora. Lembra quando eu falei que o oficial de justiça vai procurar o executado? Na última aula eu falei isso, vai procurar o executado na casa dele. Não achou? Voltou em 3 dias. Não achou? Ele pode arrestar, pode listar os bens que podem ser penhorados. Pois é, este arresto pode muitas vezes acontece, ele vai se converter em penhora. Então, se o executado fica inerte, aqueles bens que o oficial de justiça listou, né, vão virar bens penhorados. Ou seja, esse arresto é uma pré-penhora, tá? Bom, para vocês entenderem melhor o que é penhora, gente, é importante que a gente entenda os efeitos da penhora. Ou seja, quais efeitos que... Me fugiu a palavra. Quais efeitos são produzidos quando uma penhora é feita? A gente tem efeitos tanto na seara processual quanto na seara material. Os da seara processual os da seara processual são garantir o juízo, né? Individualizar os bens que suportarão os meios executivos e gerar o direito de preferência. Garantir o juízo. Cara, antigamente, contar esse processo. Até 2006, toda vez que você sofria uma execução, para que você pudesse se defender dessa execução, você tinha que garantir o juízo, você tinha que dar um bem à penhora ou depositar o valor em juízo para poder se defender. Se vocês forem pensar no direito de ação do ponto de vista do réu, do executado, isso era entrave ao exercício do direito de ação, porque se o cara não tinha como garantir o juízo, ele não podia se defender da execução. Olha que sacanagem, desculpa a expressão, mas olha que sacanagem, gente. Gente, olha só, entrou um monte de gente. Deixa eu cumprimentar as pessoas. Eric, Helder, você me mandou o WhatsApp hoje. Eu vi, eu estava no trânsito na hora, e aí depois eu acabei esquecendo, porque vai chegando um monte de WhatsApp e vai descendo. Eu vi seu nome agora, eu lembrei, eu vou te responder, tá? Gabriel, Marcele, Rodrigo Sueli já estavam aqui. Boa noite para todo mundo, tá? Boa noite, professor. Boa noite, Helder. Desculpa, eu vou te responder, tá? Só porque na hora eu estava no trânsito, aí eu falei assim, a hora que eu parar o carro eu respondo, né? Não vou dirigir mandando áudio. E aí, a hora que eu cheguei no lugar, já tinha um monte de mensagem e eu acabei esquecendo. Não, beleza, tranquilo. Boa noite, Eric. E parabéns, viu, Helder? Porque nasceu o filho do Helder, gente. Parabéns. Embaixo agora. Tô vindo, ó. Tô vindo. O filho do Helder já está na aula, recém-nascido. Que maravilha. Bom, isso acontecia, gente, até 2006. Em 2006 acabou essa palhaçada, tá? A gente parou de ter que precisar garantir o juízo para poder se defender. Porque, gente, na boa, eu me sinto tão velha quando eu comento casos reais antes de 2006. Mas o fato é que eu sou advogada desde 2002, né? Então, eu tive aí alguma experiência na advocacia até 2006, lembrando, em minha defesa, que eu também fui estagiária, tá, gente? Então, eu tenho, sei lá, desde 99 que eu tô indo à lida, tá? Mas, enfim, eu já vi gente pobre de maré de si sofrer uma execução e não poder se defender. E, gente, professora, mas tudo bem, eu tenho um título executivo extrajudicial, eu tenho certeza da dívida. Então, não era nem para a pessoa poder se defender. Cara, vamos imaginar aqui, então, que eu tenho um título executivo nulo. Imagina que eu tenho um cheque falsificado. Quem é aí, mais ou menos da minha idade? Eu não sei se tem alguém aqui nessa turma que é mais ou menos da minha idade. Mas quem
é dessa época aí que trabalhava-se muito com cheque, porque muita gente ainda trabalha com cheque, não sei por quê, não entendo o porquê disso, mas muita gente ainda trabalha, né? Sueli, você já tinha ouvido falar em cheque falsificado? Cara, quando as pessoas mexiam muito com cheque, a gente ouvia muito falar em cheque falsificado. Eu fui assaltada uma vez e tinha talão de cheque na minha bolsa. Primeira coisa que eu fiz foi boletim de ocorrência e avisei ao banco. Por quê? Porque as pessoas podiam falsificar o meu cheque e passar o meu cheque com o meu nome. Né? Isso, de fato, aconteceu na época. Era muito comum. Né? Meu pai estava internado, saiu quinta-feira, mas ele ainda está em casa, ele voltou a trabalhar. E ele tem uma empresa de contabilidade, né? E aí eu estou cuidando da empresa durante este tempo para ele, né? E ele trabalha com cheque ainda. Né? E eu estava ontem lá na empresa com 2 talões de cheque, deixei na primeira gaveta dele. Na hora que eu fui sair, eu voltei, tranquei a sala e levei a chave. Por quê? Por causa dos talões de cheque. Não tinha mais nada ali que eu precisasse trancar. Né? Assim, tinha computador, essas coisas, mas nada, entendeu? O cheque é igual se deixasse dinheiro, sabe? Em cima da mesa. Ele vai concordar comigo, não vai, Sueli? Era super normal, gente, eu ter cheque falsificado. Vou, professora, dá maior dor de cabeça. E aí imagina que a pessoa falsifica o cheque e inicia uma execução com esse cheque falsificado, Sueli. Porque, gente, eles não conferiam tanto a assinatura, não era, Sueli? Acho que até hoje não confere muito. É difícil, né? Cara, meu pai no CTI, eu levei uma procuração para ele assinar para que eu pudesse movimentar, ser co-titular de uma das contas bancárias dele, né? Porque tem isso também, as pessoas não... vou falar, dar conselho para você, simplifica a vida, gente. Eu levei uma semana para descobrir todas as contas bancárias que meu pai tem. Eu falei, não é possível que a pessoa tenha tanta conta bancária. Tem banco que tem mais de uma conta bancária, porque tem conta bancária de pessoa física e jurídica. Eu falei, para quê? Só para complicar a vida? E aí ele assinou essa procuração para mim, e eu vi que a assinatura dele não estava igual à assinatura dele. Né? Ele estava no CTI. Eu vi que estava meio trêmulo. Eu falei, putz, mandei o motoboy, né, lá do escritório. Eu falei, vai lá e vai no cartório e vê se você consegue autenticar essa assinatura para mim. Autenticou, gente. O cartório autenticou. O banco aceitou. Entendeu? E era uma assinatura, assim, que poderia ser facilmente falsificada. Boa noite, Paula. Porque se eu mostrasse para vocês a assinatura dele normal e a assinatura dele nesse dia, vocês iam falar, não, a pessoa estava no CTI, pô, fraco, entendeu? Então era muito fácil falsificar cheque. Você não podia dar bobeira com talão de cheque. Inclusive, depois dessa vez que eu fui assaltada, eu nunca mais trabalhei com cheque, porque eu já tinha cartão na época. E falei, o quê? Vou ficar andando com esses cheques? E o cheque, gente, ele tinha uma numeração, você tinha que usar naquela ordem. Nossa, ó. E aí, quando você errava o cheque, você tinha que colocar lá porque você errou, para dar baixa no banco. Lembra disso também, Sueli? Era um saco. Se eu ficava em aberto no banco. Pior que eu lembro, você falou, eu falei, meu Deus, pior que eu ficava olhando essas coisinhas mesmo. E o mais engraçado é que aí, meu pai ainda trabalha com cheque, né? Aí outro dia, ele assinou um cheque para mim. Antes de eu liberar a conta dele, né? Eu estava tendo acesso à conta dele, ele assinou um cheque para mim. Levei o talão, ele assinou, virou para mim e falou assim, desculpa, pede para o Célio, nosso Célio é nosso motoqueiro, pede para o Célio descontar isso aqui no banco e levar o dinheiro para você, que aí você consegue pagar isso, aquilo e tal. Aí eu olhei para ele, se ele vai rir agora, e falei assim, pai, muitos anos que eu trabalho com cheque, eu não estou lembrando, mas eu consigo descontar na boca do caixa na hora? Ele olhou para mim e falou, claro, é ordem de pagamento à vista. Eu falei, é mesmo. Porque quando você depositava o cheque na conta, ele levava acho que 1 ou 2 dias para cair, né? E aí isso me causou uma dúvida, né? Me deu um bugzinho. Depois eu falei, realmente, na boca do caixa eu consigo pegar o cheque na hora. Mas quando você depositava, ou deposita ainda, né? Quem usa, ele demora 1 ou 2 dias para cair na tua conta. Eu não sei por que as pessoas ainda usam cheque. Sinceramente, não. Professora, eu estava pensando exatamente isso, porque é tanta complicação, é tanta coisinha que é preferível usar. Cartão. Bem mais fácil. Bem mais fácil. Cartão, né? Hoje em dia, Pix. Hoje em dia, eu tô começando a ter dificuldade para fazer transferência, gente. TED Doc. Eu viro para a pessoa, mas você não tem Pix? Eu só tô conseguindo fazer transferência com Pix agora. O resto tá bugando na minha cabeça.
E as pessoas também ao redor, né, que a gente vai trabalhar, eu às vezes presto serviço para alguém, eles perguntam para mim assim, qual que é seu Pix? Ninguém pergunta mais de cheque, ninguém pergunta das outras possibilidades, não, é só Pix mesmo. E o problema é que o Pix também entrou na onda do golpe, né? Mas tem Pix, tem. E eu tinha umas coisas chatas, por exemplo, eu estava olhando uma agenda do meu pai e achei dentro dela alguns cheques não pagos. Eu falei, gente, tem que executar isso depois. O problema é que às vezes o valor é tão pequeno que você fica com preguiça de executar, né? E ele não é uma pessoa que tem justiça gratuita. Então não vale a pena você pagar as custas para executar aquele valor de cheque, né? A não ser que faça no juizado. E detalhe que ele é advogado também, mas acho que até ele ficou com preguiça de executar aquele cheque. Mas, enfim. Professor, mas tem hora que a gente executa o cheque, também não dá em nada, não, né? Mas se a pessoa não tiver bens? É complicado, já aconteceu com a gente. A gente só teve dor de cabeça e desistiu. Nossa, eu não recebo um cheque, eu não sei nem quanto tempo. Sei. Tem 9 anos, a última vez que eu recebi um cheque. 9. Lembrei agora quando foi. 9 anos que eu recebi. Que eu expedi um cheque deve ter 20. Sério, sem brincadeira. Que eu recebi tem 7 anos. E foi exatamente esse cheque que deu problema. Aliás, eu vou até falar para vocês, tem não. Quer ver? Foi quando entrou em vigor o novo o Código Civil de 2002. Ele entrou em vigor em janeiro de 2003, foi essa vez que foi quando eu fui roubada. Né? Eu lembro direitinho, porque o meu pai estava indo fazer um curso de atualização lá no Prolabore, do novo Código Civil. Eu fui até lá com ele, eu não dirigia na época, eu não tinha carteira, e eu falei com ele assim, eu vou embora, eu vou pegar um ônibus. Ele falou, não, fica aqui, assiste aula comigo. Eu falei, não, vou para casa, eu já fiz esse curso. Porque eu tinha acabado de formar, então eu tinha feito curso para bem e tinha estudado no Código Civil. Então eu peguei um ônibus, e aí estava chovendo muito. Eu liguei para o meu irmão, falei assim, abre o portão, porque está chovendo muito, eu vou no na porta da minha casa, eu vou descer do ônibus e vou entrar no prédio. E eu falei no celular, a hora que eu desci, alguém desceu atrás de mim e puxou minha bolsa. Então eu lembro exatamente quando eu fui, quando eu usei cheque pela última vez. Era muito comum, gente. Então imagina uma pessoa, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina aí, por exemplo, sei lá, um marceneiro, tá? Que vive na corda bamba. Eu lembro desse caso do marceneiro. O cara era pobrezinho de Marredeci. Sabe? O que ele trabalhava, ele recebia e pagava as continhas e punha comida em casa. Não tinha patrimônio, não tinha bens para dar penhora, não tinha reserva, não tinha nada. Aí ele recebe um cheque de um cliente sem fundo. Pega um cheque dele e falsifica a juízo de execução contra ele. Como que esse cara ia garantir o juízo, gente, para poder se defender? Não tinha jeito. Não tinha jeito. A própria Mannesmann, lá na década de 70, ela começou a sofrer várias execuções baseadas não em cheque, mas em notas promissórias falsas. E aí, para se defender de todas, ela tinha que garantir o juízo. Até que uma hora ela se cansou disso e contratou um advogado que era o melhor civilista do Brasil na época, né? Que era me fugiu o nome dele agora. Eu vou lembrar. Depois eu lembro. Mas era assim, o top civilista na época. E aí, ele analisou, gente, como é que eu... O cara era assim, o civilista, eu estudei em livros dele, um doutrinador fantástico, não sei como é que eu estou esquecendo o nome dele aqui. Não estou com a cabeça boa, gente, esse calor não me faz bem. É Marília Mendonça, professor, que foi embora. Fiquei sabendo. Tadinha. Ô, professora, falando nisso daí, é um caso assim que eu tenho uma colega minha que ela é gerente de banco e ela falou comigo assim o seguinte, que inclusive os bancos maiores estão tendo muito problema depois da pandemia de continuar. Muitas filiais fecharam, né? Então, assim, eles estão com um sentido, eles estão estudando a possibilidade de ser tudo da forma que, no caso, está sendo virtual, né? A gente faz tudo virtual. Ultimamente, eu nem tenho uns 2 anos que eu não sei o que é ir em caixa de banco ou resolver alguma coisa no banco.
Nasce Sorte no... Então, assim, a possibilidade é muito grande de agora ser tudo virtual. Tanto é que Pix agora está assim, ó. Mas para as pessoas mais velhas é complicado, sabia? Muito complicado. Mas como Vai na agência e tá tudo mais vazio. Antes o banco lotava, né? Agora não tem como mais eu isso. tive que assumir, né, a empresa do meu pai e pegar a conta bancária dele, pelo menos a principal, eu tive que ir ao banco, né, para conversar com o gerente, fazer procuração e tal. Gente, que estresse em banco. Ponte de Miranda, muito obrigada, Rodrigo. Gente, Ponte de Miranda é o civilista mais top daquela época e é um dos civilistas mais tops até hoje. Como é que eu consegui esquecer o nome dele? E aí, o que o Pontes de Miranda fez na década de 70? Isso é muito importante, tá, gente? A Mannesmann contratou ele, e aí, o que ele fez? Ele falou assim, olha, eu vou fazer uma exceção de pré-executividade. Ele fez lá um documento, uma peça processual, dizendo que havia uma questão de ordem pública, que era a nulidade do título executivo. Que o título, que é um dos requisitos de execução, era nulo. Mas ele não fez embargos, ele não se defendeu através de embargos. Por quê? Ele alegou o seguinte, aquela questão de nulidade do título era uma questão de ordem pública, que importava ao Estado também, já que era um dos requisitos da execução. Então, que poderia ser alegada em qualquer momento no processo e que poderia, inclusive, ser conhecida de ofício pelo juiz. Olha que sacada, gente, porque é verdade. A questão de ordem pública, ela pode ser analisada a qualquer momento no processo. Né? Ela pode ser analisada ela pode ser analisada a qualquer momento no processo por iniciativa da parte ou até por iniciativa do juiz. E pode ser a qualquer momento, ela não preclui. Ou seja, ele não precisava fazer embargos. Qualquer momento, de qualquer forma que ele alegasse no processo, o juiz tinha que analisar. E aí ele fez essa exceção, deu nome a isso de exceção de pré-executividade. E colou, porque tinha que colar. Era uma questão de ordem pública que ele podia falar em qualquer momento. Isso, gente, aconteceu o que hoje a gente chamaria de viralizou. Todo mundo começou a utilizar. É uma das formas de defesa na execução hoje, a exceção de pré-executividade. E ela não existia no Código de 1973, porque ele inventou isso depois, como advogado. Todo mundo passou a usar, isso virou comum. É comum a gente fazer exceção de pré-executividade. Eu mesmo já fiz. É comum a gente fazer exceção de pré-executividade, mas ela não tinha previsão legal. Né? O Código de 2015 não incluiu a exceção de pré-executividade, mas também não proibiu. Continua a mesma coisa, a gente usa a exceção de pré-executividade, tá? Para se defender no processo de execução, quando a gente não pode fazer embargos, né? Mas a gente usa, mas ela não está prevista em lei. Ela é do dia a dia da advocacia. Por quê? Criação do Ponte de Miranda, que era, assim, um professor fantástico, um jurista fantástico, e ele atuou neste processo como advogado. Gente, sacada. Genial. Genial. Então, se você perdeu o prazo para embargos hoje em dia, e o que você tiver que alegar for uma questão de ordem pública, como nulidade da citação, nulidade do título executivo, está com uma exceção de pré-executividade. Né? Foi fantástico. Então, eu estou contando essa história para chegar nisso, a exceção de pré-executividade, que é uma das formas de defesa que não está prevista no Código. Tá? É uma petição simples. Você faz lá o endereçamento, o preâmbulo, né? Dá o nome de exceção de pré-executividade, dá os fatos, faz a fundamentação jurídica, os fatos é um breve relato do processo até aquele momento. Bebe água, professora. Boa. Então, quer dizer que a próxima VA é essa preclusão? Você pediu uma petição. Eu pedi uma petição inicial, Paula. Nada a ver, então, ainda. Nada a ver. Agora que a gente vai começar a mexer nela, né? Que é muita coisa. Paula. Ô, gente, que dia que é a prazo da VA para vocês? É dia 12, não é? Tá lá marcado dia 15, eu achei estranho. Eu não sei, professora, porque eu vou pelo sistema. Ô, Paula, é dia 12 e você não vem complicar. Ô, gente, essa Paula... Ô, Paula, não vem arrumar confusão, não.
É dia 12, a VA. É porque a Paula faz 1000 matérias em 1000 turmas diferentes, aí ela confunde as datas e fica falando, mas ela não fica, ai meu Deus. Não, professor, errado. Eu só falta a sua matéria do Mairim e direito do trabalho para terminar o curso. Acabei. E tá arrumando essa porque confusão toda. mudou. E tá arrumando essa Porque eu confusão parei toda. 2 anos e meio, Eu a minha sei. grade mudou, professora. Para Eu de me sei. xingar, eu te amo tanto. Ai, ai, ai. Paula, você assistiu a última aula Perdida sexta-feira passada? mesmo. Hã? Você assistiu a aula sexta-feira passada? Assisti. Nessa Não, aula, não. nessa aula de sexta-feira passada, eu ensinei a fazer a A petição petição. inicial da execução, tá? Isso. Ensinei. Então é isso mesmo, eu estou certa, professora, eu estou certa. Mas não É tem porque nada a eu ver com essa confundi as sessão de aulas também. pré-executividade, tá? Então, na sessão de pré-executividade, você faz lá um breve relato do que aconteceu no processo, faz a fundamentação jurídica, tá? E depois, como fazer fundamentação jurídica, se não está prevista em lei a exceção. Gente, é a fundamentação jurídica sobre qual que é o problema, qual que é a defesa, tá? E depois pede, né? Que seja reconhecida a nulidade da citação, a nulidade do título, por exemplo, né? E que se extinga a execução. Olha que maravilha. Tá? É uma peça dentro dos próprios autos de execução, não tem nada a ver com o inicial. Ok? Bom, mas se não existe mais a necessidade de garantir o juízo, e não existe, gente, hoje você pode opor embargos, mesmo sem garantir o juízo. Então, para que precisa da exceção de pré-executividade? Acabei de falar, gente. Às vezes, inclusive, você se defende através de embargos, que é ajuizar uma nova ação. Tem que pagar, inclusive, custas, né, dos embargos. Se você pode fazer exceção de pré-executividade, que é nos mesmos autos. Mas, se não é necessário mais garantir o juízo, por que ainda é um dos efeitos da penhora? Gente, porque é o seguinte, quando você garante o juízo, você pede a suspensão dos atos executivos. Então, se você pediu, se quando você ajuizou, você pediu aquela certidão, protestou em cartório e negativou o nome da pessoa e ela está com o nome negativo, a hora que você oferece esses bens à penhora, ou a hora que é penhorado um bem, né, você está garantindo o juízo. E aí suspende os atos executivos e, por exemplo, libera teu nome que está sujo. Por isso que esse efeito é um efeito importante, tá? Bom, além de garantir o juízo, além de ter, né, esse efeito, o garantir o juízo também só garante que aquela execução, ou pelo menos parte dela, vai ser satisfeita. Por quê? Porque já tem um bem penhorado que vai satisfazer ou toda execução ou uma parte dela. Individualizar os bens que suportarão os meios executivos. O executado, vamos lembrar, ele responde pela execução com todos os seus bens presentes e futuros. Mas quando você penhora o bem, você individualiza. Ele vai responder pela execução com aquele bem. Claro, gente, que se aquele bem não conseguir suprir toda a execução, a gente vai poder fazer outras penhoras depois. Mas aquele bem já está destinado para satisfazer aquela obrigação, tá? E gera o direito de preferência, ou seja, se a pessoa está devendo Deus e todo mundo, né? Aí fodeu. E aí outras execuções vão vir atrás e outras pessoas vão penhorar, aquele bem já é seu. Agora, imagina o seguinte, eu tenho um bem, nossa senhora, de 10 mil reais e uma execução de 5. Eu tenho direito de preferência. Se vier uma execução atrás de mim, ela pode até ficar com aquele bem também, mas só com o que sobrar, porque a preferência é minha, tá? Então, resolvido o caso de insolvência do devedor, em quem tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente, que adquire pela penhora o direito de preferência sobre os bens. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu direito de preferência. Quem passa na frente nesse direito de preferência? Verba alimentar, verba trabalhista e verba devida ao Estado. Tá? Ok, gente? Ok. Efeitos materiais da penhora. Perda da posse direta do bem penhorado. Você apreende o bem e a pessoa não pode mais utilizá-lo. Você apreende o bem, né? E aí ele é depositado num depósito judicial e aí não poderá mais utilizar esse bem. Isso, gente, é teoria, tá? A prática.
o executado normalmente fica com o bem durante a execução, tá? Ele fica como depositário daquele bem e continua utilizando o bem. Ele só entrega aquele bem quando tem a adjudicação ou arrematação do bem, ou seja, quando ele tem que entregar aquele bem mesmo, ou para o próprio exequente, para garantir, para satisfazer a obrigação, ou para aquela pessoa que arrematou aquele bem no leilão, tá? Ou seja, enquanto a execução não chegar no final, o bem não está mais na propriedade do executado, ele não pode vender, mas normalmente ele continua na posse do executado. Isso dá um problema, gente, que as pessoas não entendem isso. Ele não entende que aquele bem está penhorado, tá? E torna ineficaz os atos de alienação ou oneração dos bens penhorados, tá? Ou seja, a pessoa não pode vender o bem. E se ela vender, se ela não entendeu que aquele bem está penhorado, isso acontece muito, e vende o bem, deu ruim, viu, gente? Deu ruim. Não é válido. E aqui quem comprou se ferra, tá? Então, cuidado com isso. Não é que ele se ferra, claro que ele pode cobrar do devedor, mas o cara já está devendo. Será que ele vai pagar aquela pessoa, entendeu? Não. O adquirente? Complicado, Eu tenho um né? processo assim, professora. Ixi, te venderam um trem que estava penhorado. Não, o advogado ele pediu a penhora dos bens da pessoa por fraude de execução, né? Mudou, a pessoa trocou de CPF e tal, né? Aí a gente continuou mexendo com a empresa Água Poços, porque aí penhorou, pelo sócio, penhorou alguns bens. Mas o cara estava vendendo o imóvel também. Aí a gente está tendo que ir atrás da terceira pessoa que comprou para voltar nele. Só que ele está escondendo bens, entendeu? Nossa. Com o nome de terceiro. E o negócio tem mais de 5 anos já. Olha só, como eu falei, o devedor, ele vai responder pela execução com seus bens presentes e futuros, né? Agora, alguns bens, gente, são impenhoráveis, tá? E quais são esses bens? Estão lá no artigo 789 no Código de Processo Civil. Tem um rol lá, tá? Que não é exaustivo, porque existe também a impenhorabilidade relativa e os bens de família, tá? Os que estão no artigo 789 são a impenhorabilidade absoluta, tá? 789 não, 833, perdão. E a gente vai estudar um por um agora. O Gabriel fez uma ótima pergunta. O bem penhorado, ele foi avaliado. Da avaliação até a expropriação, pode demorar. E se ele destruir o bem ou estragar o bem, né? E aí ele vai ter que ser novamente avaliado aquele bem, viu, Gabriel? E aí, mas aí diminuiu o valor do bem. Nós vamos ter que penhorar outro bem dele, porque aí o bem já não está adimplindo a obrigação, tá? E ele pode ser condenado a responder por isso também, por perdas e danos, tá? Bom, quando que o bem é impenhorável? Vai lá no artigo 833, hein, gente? Os bens inalienáveis ou declarados por atos voluntários não sujeitos à execução. Sabe aquele bem que você, às vezes, um pai compra um apartamento, coloca no nome do filho, com usufruto vitalício seu. Aquele bem com usufruto vitalício, ele não pode ser inalienável. Ele não pode ser vendido, pelo menos quando ele tiver aquele usufruto. E nem pode se sujeitar à execução, tá? Por quê? Porque ele tem usufruto de um terceiro. Tá? Os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado. Então, por exemplo, você não pode sair penhorando, gente, geladeira da pessoa, fogão da pessoa, pelo amor de Deus, né? Agora, se a pessoa tem 3 televisões, cada uma de R$3.000, aí você pode penhorar. Se a pessoa tem 2 computadores, pode penhorar um. Se a pessoa tem 2 geladeiras, pode penhorar um, tá? Então, aqueles bens que ultrapassem a necessidade comum, né, do padrão médio de vida, pode ser penhorado. Então, os bens da casa das pessoas, de dentro da casa da pessoa, o sofá, a cama da pessoa pode ser penhorado? Não. Mas aquele bem que ultrapasse a sua necessidade, pode. Os vestuários, a roupa da pessoa, né, gente? Tá devendo até as calcinhas. Tá devendo até cueca, já ouviram isso? Calcinha e cueca não vai ser penhorável, gente. Tá?
a não ser que seja de elevado valor, como um casaco de pele, por exemplo, né? Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios, os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade terceira e destinada ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos do trabalhador autônomo e os honorários do profissional liberal. Verbo alimentar, eu não posso penhorar. O salário da pessoa, eu não posso penhorar. Tá? Agora, se a pessoa ganhar mais de 50 salários mínimos, aí o que for maior de 50 salários mínimos eu posso penhorar. Olha que pegadinha boa para a prova. Eu dou lá um caso, né, em que a pessoa ganha X, ganha 60 salários mínimos, e coloco lá que é salário. Pode ser objeto de penhores? Vamos ver a palavra salário, eu vou colocar não. Mas 10 salários podem. Por quê? Porque ele ganha 60. Então, o que for mais de 50, pode. Tá? Os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Tá, gente? Por exemplo, penhorei o carro do cara, mas ele é Uber. Não dá, não vai poder ser penhorado. Tá? Ah, eu penhorei o carro do cara, mas ele não é Uber. Aí pode, ele não é Uber, não é taxista, não usa para trabalhar. Aí pode, tá? Equipamento, tudo isso eu não posso penhorar, tá? Por quê? Porque senão você está impedindo a pessoa de trabalhar. Aí você vai levar ela a uma... Assim, para trabalhar, ela vai ficar pobre, não vai ganhar dinheiro, e você vai reduzi-la a uma situação de miserabilidade, tá? Seguro de vida não pode ser penhorado. Materiais necessários para a obra em andamento, salvo se a própria obra for penhorada, tá? Então a pessoa está construindo uma casa, já comprou porta, janela, vou penhorar isso? Só se eu penhorar toda a construção dela, senão não, tá? A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. Sabe aquela rocinha que a família trabalha lá para ganhar um dinheiro? Se eu penhoro aquilo e tomo aquilo da família, como é que essa família vai se sustentar? Lembrando sempre, gente, da dignidade da pessoa humana. Lembra do princípio que eu falei lá no começo do semestre? Eu não posso reduzir o executado a uma situação de miserabilidade. Como assim, Gabriel? Se o bem estiver alienado, se ele está alienado, ele está vendido. Aí você só vai poder penhorar o bem que foi alienado, que já foi vendido, se você provar que houve uma fraude contra credores ou uma fraude de execução. Ah, o financiado? Ah, você posso penhorar? Pode. Você está falando de imóvel ou de bem imóvel? O imóvel você pode, porque o imóvel está hipotecado. Você pode penhorar. Você pode ser que você bata aí de frente com a instituição financeira, né, do bem imóvel. Por exemplo, você tem um apartamento financiado. Ele está hipotecado para o banco que fez o financiamento. Se você não pagar, o próprio imóvel responde pela dívida, ainda que seja bem de família. Se outra pessoa vier penhorar, o banco pode fazer embargo de terceiros, falando assim, esse bem aí já é meu, já é minha garantia, tá? Agora, se você estiver falando de um carro que está... não é nem financiado, não. É alienado, né? Mesmo, é o leasing. Aí você não consegue. Por quê? Porque ele está no nome ainda da financeira, tá? Não está no nome da pessoa, tá? Bom, recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, né? Então, uma ONG recebeu um valor do governo para aplicar em educação, saúde e assistência social. Não pode penhorar esse valor. Poupança não pode penhorar até o limite de 40 salários mínimos. Passou de 40 salários mínimos, aí eu posso penhorar. Tá? Aí, gente, isso daqui é ótimo. Olha só. Os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei. Ou seja, gente, recurso público de partido político eu não posso penhorar. Lembrando
que o código passou pelo Congresso. Aí eles vão estar... É muita cara de pau. E os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias sob regime de corporação imobiliária vinculado à execução da obra, tá? Também não podem, ok? Bom, agora a gente vai falar da impenhorabilidade relativa, só que eu vou ter que dar uma pausa aqui. Então, primeiro, alguma dúvida, gente? Alguma dúvida?